Não, a nossa live foi gravada, na verdade, não ficou live mesmo, mas a gente vai disponibilizar aqui agora e eu vou te convidar para você virar a tela e assistir no formato que a gente costuma ver no cinema com a tela deitada, né, no 16:9, para aproveitar um pouco da nossa conversa sobre o esquema fenício, ficou muito bacana. Pessoa. Ah, boa tarde, bom, quer dizer, não tem nem hora, né? Não, é a hora que as pessoas estiverem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rebeca Brandão, e hoje eu chamei aqui o Aristides Correia e o Guilherme Reis para a gente conversar sobre o filme O Esquema Fenício. Né? Então, acho que a ideia é começar conversando, assim, e primeiro dizendo, né, a gente estava aqui no preâmbulo, preparando a live, falando que eu tinha gostado muito do filme, e foi um filme que recebeu algumas críticas, assim, né? E isso me chateou um pouco, porque eu gosto mesmo do diretor, da filmografia dele e tal. E aí eu fui assistir esse filme com o Aristides, e a conversa depois foi muito legal. Ele deu muita referência e eu falei assim, acho que a gente precisa então gravar uma live sobre isso. Aí eu chamei. E aí, Aristides? Bom, só dois comentários iniciais sobre essa questão, né, das críticas negativas, é que eu acho que, por exemplo, quem nunca tivesse visto um filme dele ia ver e achar super bacana, tá? A questão da crítica, boa parte dela, é que ele tem um estilo pessoal, e estilo pessoal hoje em dia é visto um pouco como fórmula, né? Eles não querem. Uma vez eu estava até conversando com um curador de exposições e brincando sobre como que hoje em dia a gente quer mudança e em outras épocas não, né? Eles falando assim, não, porque fulana voltou a pintar agora, mas está pintando do mesmo jeito que ela pintava na década de 90, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu, brincando, falei bem assim, né? Imagina o Rafael pintando mais uma Madonna, né, divina, maravilhosa, e as pessoas olhando falando assim, outra Madonna, pelo amor de Deus, né? Mas no mesmo estilo, do mesmo jeito, com a mesma qualidade rafaelesca, né? E aí ele falou bem assim, mas hoje em dia arte é processo. Então, hoje, a gente meio que fica esperando ver a evolução dos artistas. E quando um artista tem um estilo, que esse estilo permanece, as pessoas ficam acusando de mesmismo, né? Por outro lado, tem uma frase, uma pessoa que tem um jeito, um estilo pessoal, só que as histórias são bem fortes, por exemplo, o Woody Allen, né? E uma frase que as pessoas usam para Woody Allen, que eu acho que também, por direito, a gente pode falar para Wes Anderson. As pessoas dizem assim, mesmo um Woody Allen ruim, ainda é um bom filme. Né? Mesmo um Woody Allen ruim comparado com a carreira de Woody Allen, ainda é um filme muito acima da média. É o caso desse também. Por mais que as pessoas critiquem, elas não estão dizendo que o filme é ruim. Elas estão dizendo que o filme não apresenta grandes novidades em relação aos anteriores. Né? Mas, tirando essa questão, ainda é um filme muito, muito, muito acima da média do que você encontra no cinema normalmente. É. Eu fiquei boquiaberta, assim, porque foi legal também, porque o Aristides, gente, isso daqui vai para outros lugares, para além dos canais do Aristides, e o Aristides é professor na Veiga, Veiga de Almeida. design, na Veiga de Almeida, e tem uma formação em arte, etc. Então, tem um olhar, né, bem, muito bacana, e assim, ali o filme traz referências, assim, com músicas clássicas, com obras de arte que aparecem nos cenários, que eu não peguei. E ele foi muito generoso na hora da sessão, porque ele foi falando, olha, essa é a ópera tal, 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 dos Pintinhos, né? E aí, depois, nos créditos, a gente ficou, gente, esse crédito é lindo, assim, é lindo o crédito, e colocando os detalhes depois, então eu gostei muito, assim. Você quer ver uma coisa interessante? A gente pode até passar o trailer daqui a pouco. É,
quando a filha, né, a freira, vai dormir naquele nicho na parede, atrás tem um quadro de Renoir. Eu fui ver as referências. Aquele quadro não é uma cópia, é um Renoir original. Nossa, eles Ele pegaram. ele está nos Estados Unidos, ele é coleção particular e pertenceu a uma atriz. Eu vou até ver aqui qual foi a atriz, uma atriz famosa. Então, além deles usarem algumas reproduções, algumas das obras são originais. Aquele Renoir é um quadro original que eles conseguiram pegar emprestado e utilizar no filme, para você ver o preciosismo assim. É muito mesmo. Para depois as pessoas ficarem falando mal. Eu fico. Ah, vai fazer um filme melhor, né? Vai fazer um filme melhor, entendeu? E aí teve coisas assim que também de crítica, né? Ah, o Tom Hanks, a Scarlett Johansson foi convidado, fez uma participação pequena e tal. E você falou também isso, pô, mas eu iria querer participar, eu também iria querer participar de uma obra desse cuidado, né? E olha a articulação, né? Ele deve ter articulado com o museu, de fazer um empréstimo para gravação, deve ter sido uma operação muito complicada, não é fácil você pegar um quadro original, tirar do museu, levar para um cenário e não sei o quê. Pagar seguro. Nossa, nem pensei nisso. Não, você não tira um quadro da parede sem ter um seguro envolvido, né? É tudo engraçado. E a questão das obras é interessante porque, num certo ponto do filme, não vou dizer porquê, né, mas as obras são tiradas da parede e são levadas para outro lugar. E mais para frente, na cena dos créditos, quando eles comentam os quadros, parece nos créditos as pessoas andando carregando os quadros. Quase. No crédito final, ele não só lista os quadros, ele mostra as pessoas ainda carregando os quadros. Eu perdi isso. Também a pessoa não fica até os créditos finais, né? E teve uma coisa também sobre isso, né? Que estava muito demorado. Uma crítica que teve. O filme estava muito demorado e as pessoas ao longo lá já estavam. O público em geral ficou um pouco já querendo a solução para aquela história, né? E eu acho assim que tem uma coisa que é muito muito genial assim e boa, dá uma segurança para você fazer o roteiro. Ele faz o esquema dele e tem umas pessoas que ele vai encontrar nesse esquema. Então ali está planejado quem vai aparecer naquele esquema, porque ele vai negociar com todo mundo. Então, obviamente, vão aparecer pessoas ali que também não podem ser qualquer pessoa, né? Aí, assim, também teve essa questão da participação, mas teve essa questão de que eu achei que o filme estava amarrado sim, porque ele até parava e falava, agora 20 e tantos por cento do plano concluído, com não sei quem, com a cota tal, e parará, parará. Então, estava tudo ali. E com a caixa, né, o Aristides, que eu achei uma coisa linda, primorosa. As caixas representavam cada etapa daquele esquema. Que surpresa tinha dentro daquela caixa? Vamos lá agora nessa caixa para a etapa desse esquema. Muito alegórico, muito bonito, muito. O roteiro estava amarradinho. Eu não sei quem é que estava perdido ali. Eu acho que as pessoas não estavam perdidas. Assim, vamos lá, o que é a história? Tá? Um milionário, né, trilhardário, sei lá qual seria o termo, vive sobrevivendo a tentativas de assassinato. Aí chega uma hora que ele fala: eu não vou sobreviver para sempre, então eu tenho que me preocupar com o meu legado. Aí pega uma filha que é freira e bota ela: você vai ser herdeira do meu, de tudo, todos os meus bens, mas você tem que continuar o meu legado, para tipo, sei lá, daqui a não sei quantos anos isso ainda está acontecendo e está rendendo dinheiro. Mas para isso você precisa se inteirar, deixar de ser freire e se inteirar do meu negócio. Aí é o ponto de partida do filme, isso é o quê? 15 minutos de filme, provavelmente. E daí você tem toda a trama que vai desenvolvendo. E o filme, ele tem
uma relação direta, de certo modo, com algumas coisas da vida do diretor. Algumas coisas ele foi tirando da vida dele. Por exemplo, a história das caixas de sapato aconteceu, de certo modo. Foi alguém, não sei se foi com a esposa dele ou uma coisa assim, alguém resolveu, tipo assim, olha, eu vou morrer, mas está aqui as coisas todas da minha vida organizada, e a vida estava organizada em caixas de sapato. Isso ele manteve literalmente, né? Então, muitas coisas, ele foi buscando referências nas coisas da cabeça dele, né? E algumas, até as pessoas não citam, mas eu vejo na minha cabeça, por exemplo, o nome dele é Jaja Corda, né? Ele tem um primeiro nome, Jaja seria um dos sobrenomes, escreve ZHA, um negócio assim. E tem uma atriz famosa americana das antigas chamada Zaza Gabor, né? Que é um nome de uma atriz. Esse Zaza é um nome estranhíssimo, mas não é um nome que ele inventou, né? É um nome que ele tirou de algum lugar. E alguns nomes dos personagens, ele tirou de pessoas que ele conhece ou de coisas que ele viu. Então, isso, para a gente, é uma história maluca, mas na cabeça dele é uma colagem de coisas factuais, de coisas que ele vive, né? E resolveu colocar no filme. Mas eu acho que assim, por que que uma pessoa faz um filme? Por que que ele fez esse filme especificamente, ou essa história? Tudo bem, é uma conjectura porque eu não estou na cabeça dele. Mas uma pessoa que já tem uma carreira, já tem vários filmes, né? Inclusive tem um estilo estabelecido, tem ensaios e livros e coisas escritas sobre o seu estilo, sobre a simetria, sobre a paleta de cor. Um cara que já existe na história do cinema, ele tem um lugar específico na hora do cinema. Tudo bem, ele não é idoso, o Woody Allen já está, sei lá quantos anos, o Clint Eastwood, mais de 90 anos, né, e continuam filmando. Mas no caso dele, eu acho que ele, de repente, começa a se perguntar sobre a permanência da obra dele. Eu acho que a autorreferencialidade da história é um pouco isso, porque assim, é um cara, né, que sabe que não vai viver para sempre e se pergunta: será que o que eu fiz tem algum valor? Será que ter colocado foco na minha vida, no meu trabalho, né? Como é que fica eu como pessoa, né? Ser um bom artista, ser uma boa pessoa, eu acho que são questões pessoais. Eu acho que ele se coloca meio, não exatamente se coloca nu completamente, mas é como se ele tivesse abrido uma cortina assim um pouquinho, sabe? E dizer assim, ó, tá aqui, eu vou deixar vocês olharem um pouquinho os meus questionamentos filosóficos diante da vida, né? Então, é uma leitura possível, tá? É, Mas eu imagino uma coisa assim. Alguns cineastas, às vezes, eu vejo filmes dele e vejo assim, cara, esse cara fez filme para tentar se entender, sabe? Esse filme ele fez para ele tentar se entender, para ele se colocar algumas perguntas e tentar encontrar algumas respostas. o Aristides, mas ó, isso que você está falando, eu fico pensando o que a gente faz que não é autobiográfico. Sei lá. É claro que a gente não se revela em tudo, mas a gente acaba colocando o nosso olhar nas coisas que a gente faz, né? Isso acaba que é inevitável. É. É muito curiosa mesmo a história da Caixa, nem não sabia disso. Eu fui ler algumas coisas ali e aí achei essas referências, assim, né? O questionamento que eu acho que é muito importante é justamente aquilo que a gente conversou também, né? Da freira, da filha que se tornaria freira, e traz para ele questionamentos mesmo éticos para além de uma perspectiva cristã, né? Porque ela está saindo, né, de uma instituição católica, né? E aí para conhecer os negócios em período experimental, né? Tipo, não, né? Ao pedido de casamento também, ela não diz nem sim nem não, ela diz em caráter experimental, que isso é a vida, né? Hoje em dia não é mais sim eternamente, né? Tudo é um caráter experimental. Então, eu achei isso muito legal e ela acaba levando para ele um pouco dos valores dela, né? Que ela acaba revelando. Será que é Deus? Será que Deus, a questão de Deus para ela, mas
as crenças religiosas para ela parece não ser o mais importante, né? Parece que ela pensa sobre coisas que ela acha que é o certo agir, né? E aí, cara, eu fico pensando onde está essa narrativa que pode ser questionamentos sobre ele, mas que também coloca um personagem que não é estereotipado. A gente não pode dizer assim como, né, o ditador, né? O Chaplin estava fazendo referência a um personagem da história contemporânea. Ele não está pegando os Asa Corja e fazendo um nome é muito engraçado, né? Eu gosto muito do nome. O nome do personagem é muito bom. E aí ele não está fazendo referência especificamente a um político de nossa era, mas há vários, talvez ao mesmo tempo, que é mais legal ainda, porque aí ele não fica estigmatizado, que a gente até comentou assim, será que é um Elon Musk da vida? Mas aí eu fiquei Aquele pensando, monte de filho, né? eu não sei, É, esse mas eu tenho. vale. Tinha uma questão, né, da filiação, né? Tem Dela Isso, com ele, né? é. isso, Como é que era essa questão mesmo? No filme tem duas situações, né? Ele tem uma filha, ou pelo menos a gente supõe, e tem um monte de filho adotivo, né? Então, quer dizer, para que um cara também tira um monte de criança adotiva, continua criando as crianças adotivas como se eles estivessem num orfanato e não numa casa, não dá afeto, não dá, né, essa coisa, é, e não põe nenhum deles no testamento, né? Ele põe só a outra no testamento. Mas. E no caso dela, tem a dúvida dela. Primeiro, ela acha que ele matou a mãe dela, né? Uhum. Depois ela começa a ter dúvidas sobre a própria paternalidade, né? Sobre quem é o pai dela ou não. Então, ele vai emaranhando essa trama sobre identidade, até que ponto a relação que ele tinha ou não tinha com ela era uma relação só ditada pelo fato de ser pai, ou supostamente ser pai biológico, ou que outros vínculos que ele tinha com ela, né? Mas, de qualquer forma, ela é a escolhida dele para herdar, para Uhum. levar tudo à frente. E isso é interessante, porque ele era uma pessoa que não se pode dizer que ele fosse propriamente uma pessoa ética, né? Mas ele bota para gerenciar o trabalho dele a pessoa, a princípio, mais ética em que ele confiava, né? O que é curioso, né? Se ele queria que o negócio dele prosperasse e seguisse em frente, seria mais inteligente ele botar alguém da área comercial, da área, né, empresarial, do que botar uma freira, é. né? Ah, Então, mas ainda na questão da paternidade, é porque eu acho que o momento que mais me tocou no filme foi justamente teve um momento que ele falou que talvez ele não era o pai dela, exato. mas que adotaria ela. Foi bonito isso. Então Na a relação verdade, deles é, foi, foi sendo construída, né? ele não precisava nem, na verdade, adotar ela, porque ela está registrada em nome dele como pai, né? Ele era casado com a mãe dela, a mãe teve a filha e foi registrado em nome dos dois. Então, ela cresceu com essa ideia, né, de que ela era filha da mãe com aquele pai. Mas Então, alguma pergunta antes de saber a resposta, do tipo, você quer continuar sendo minha filha? sim, sim, sim. Descobrir que você não seja minha filha, mas você quer continuar sendo minha filha? Acho Não, que eu entendo, mas eu quis dizer assim, do ponto de vista legal, ele não precisa adotar, ela já está registrada em nome dele. Eu acho Mas que como é que isso? o adotar é no sentido simbólico ali, né? eu achei isso muito bonito, foi bem bonito isso. A parte também que eles falam sobre Deus, a parte que ela diz sobre Deus. Você também falou de uma hora
que eu achei muito bacana, que era o Bill Murray, que é naquelas fases entre quase morte, aquelas fases de quase morte dele, ele conversar com Deus, né? E eu achei, e ele fez perguntas assim que eu acho muito interessantes sobre o trabalho escravo. Então, assim, o que eu achei é que ele leva questões éticas sobre quem tem poder econômico, quem tem poder, para Deus, para esses lugares mais íntimos, assim, né? Independente de Deus existir ou não, mas assim, para esse lugar mais íntimo, importante, né? Questões éticas, assim. Isso que eu achei muito bacana do filme. Acho que ele está propondo assim a gente pensar muito, muito, sei lá. E é por isso que eu fico chateada com essas críticas. Olha, este é dos últimos filmes dele, o que a história mais ficou na minha cabeça. Por exemplo, aquele lá da editora francesa lá que publicava os livros. Eu lembro de toda uma mise-en-scène, de todo um negócio, mas eu não sei te dizer direito sobre o que é a história. A essa altura do campeonato, eu não sei. A mesma coisa, Asteroid City, é uma história meio nebulosa na minha cabeça, né? E, obviamente, esse é recente e a gente conversou um pouco sobre esse, talvez isso tenha ajudado a fixar um pouco mais. Mas eu imagino uma história com começo, meio e fim, sabe? Quando eu lembro desse filme, dos outros não. Dos outros eu lembro da sensação de sentar no cinema e mergulhar naquele delírio visual, né? Que tinha uma história para fazer ligar as coisas, mas que eu não me lembro da história, eu lembro dos visuais, né? Vocês assistiram os Incríveis Tenenbaums? Tenenbaum. Eu lembro que era uma enorme DR de uma família, né? De uma família em que todo mundo ali era. Tem uma fala engraçada de um ator americano num talk show, ou numa conversa com outras pessoas nos Estados Unidos. E aí as pessoas começaram a falar sobre filmes sobre família disfuncional. Aí ele perguntou assim: eu não sei, o que é uma família disfuncional? Eu não sei o que é uma família disfuncional. Aí eles falaram, uma família onde as pessoas são assim, assim, assado, que discutem isso, que tem aquele defeito. Aí eu falei assim, na Inglaterra a gente chama isso de família. Né? O Tenenbaum é um pouco isso, né? É uma família disfuncional se você imagina uma família hipotética perfeita, que não existe. Né? Então, assim, é uma família, né? Peculiaridade daquela família específica. Né? Com as pessoas com seus graus de sabedoria e genialidade, sei lá, que ali era todo mundo inteligente, todo mundo sábio, né? Assim, então, eram as tensões de que o patamar era elevado para você fazer parte da família, né? Uhum. Você assistiu, Rebeca? Não, esse não. Tenenbaums? É porque eu tô lembrando que também tem a Lula e a Baleia, é de outra... Como é que você faria essa divisão, Aristides? Porque parece que é de outro mundo de Wes Anderson, né? Ele é um cineasta que, apesar das pessoas dizerem ele tem um estilo muito específico, a gente vê mudanças, sim, no filme dele um pouco, e ele também se arrisca na animação, né? Ele tem A Ilha dos Cachorros, que foi o mais recente, e tem... Qual foi o anterior dele? Foi o Senhor Raposo é dele? Eu não lembro. O Senhor Raposo é dele. É dele, né? Então, eu acho que é o Senhor Raposo e A Ilha dos Cachorros. São duas animações em stop motion, fofíssimas, muito bacanas. É o Fantástico Senhor Raposo. Isso. Então, assim, eu acho que a questão de que se ele muda ou não muda, para mim, é o menos interessante. Às vezes a gente vai para ver a mesma coisa. Você vai ver um filme de Michael Bay, dos Transformers. Você vai lá ver o filme e vai dizer assim, pô, mas o estilo é o mesmo? Não, você vai ver aquele mesmo. Você vai ver um 007, Tudo bem que eu estou falando de filmes escapistas, de filmes de aventura, né? Mas, assim,
Por que que quando o cara faz um trabalho mais pessoal, a gente tem uns patamares altíssimos, inatingíveis, assim, para o cara, sabe? Você tem que revolucionar a história do cinema a cada filme que você faz. É difícil, né? Hard work isso aí. Imagina. Esse é um problema sério para quem faz um primeiro filme que faz muito sucesso. Você ganha muito de cara, assim. Porque você estabelece um patamar que, né? A Tracy Chapman, cantora, né? Aí tem aquela Sorry, né? Sorry is all that you can say. Isso bem cantado é lindo, né? Eu estou totalmente desafinado aqui. Qual a carreira dela que você conhece, que você lembra depois? Aquela música fez tanto sucesso, ela tinha o quê? Eu acho que 16 anos quando ela compôs aquilo, né? Você praticamente se condena a viver à sombra daquele sucesso inicial gigantesco, né? E sucesso não é uma coisa que você controla. Ninguém controla sucesso. Spielberg não controla sucesso. Ele teve seus fracassos na carreira, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista artístico, né? Mas você está querendo dizer que essa fase inicial do Wes Anderson... Não, não. Eu estou dizendo que você estabelecer patamares é complicado. Porque quando o cara está criando, ele cria uma nova história. Se ele for ficar preocupado se aquela nova história é diferente ou não da anterior, se ele for ficar preocupado se essa nova história vai cumprir ou não o patamar que as pessoas esperam dele, ele não vai fazer nada direito. Ele tem que sentar e fazer o trabalho dele, né? E seguir em frente. O Orson Welles viveu esse problema, né? No caso dele, até um pouco mais forte, porque como o Cidadão Kane fez uma crítica muito forte aos magnatas do jornalismo, principalmente a um específico, né? E esse magnata botou os jornais dele todo para perseguir e dificultar a vida do Orson Welles depois. Ele tinha um filme, né, considerado genial para suplantar e tinha a indústria e o jornalismo colocado contra ele, né? Então, no caso dele, foi até mais complicado um pouco. Mas eu sei lá, eu acho que o cara fez o filme dele. Você vai ver, quer ver, vê, você não quer ver, não vê, entendeu? Eu não acho que eu vou ficar comparando cada coisa com o que você fez antes, se o que você fez antes você suplanta ou não, né? E às vezes vem uma coisa genial depois. Você vê o Beethoven, a Quinta Sinfonia de Beethoven é uma das mais conhecidas da história da música, né? Mas o cara fez uma sexta, uma sétima, uma oitava, e quando chega a nove, põe um coral. Aí todo mundo tá de novo, né? Então, assim, deixa o cara criar, deixa o cara fazer, entendeu? O problema da análise, o problema da interpretação, o problema do juízo de valor, não é um problema do artista. Isso é um problema do crítico, né? Então, assim, deixa o crítico fazer o trabalho dele. O trabalho do crítico é criticar, deixa criticar, sabe? Então, assim, o crítico está fazendo o que ele acha que é o trabalho dele, né? Da maneira como ele faz a crítica dele, da maneira como ele acha que é o público dele, e o artista faz o trabalho dele, que é criar, né? Nem o artista vive em função do crítico, aliás, é o crítico que vive em função do artista, né? Eu ia falar que nem o crítico vive em função do artista, não, mas a recíproca não é verdadeira, né? O crítico vive em função do artista, mas o artista não pode viver em função do crítico, sabe? Ele tem que fazer o trabalho dele dentro da sinceridade que ele encontra dentro dele, de alguma forma ali. Mas o filme, para quem gosta dos filmes de Wes Anderson, visualmente ele é impecável, novamente, né? Tem algumas coisas, por exemplo, a tela ela não é aquela tela mais larga de cinema, ela é uma tela, não é quadrada, né? Mas não é tão larga. E quando tem aquela cena que é aquela vista do banheiro de cima, né? O banheiro tem o tamanho exato da tela, né? Então a tela e o banheiro foram feitas na mesma proporção. Ficou bem bonito, né? Ficou bem original.
com aquelas pessoas entrando em câmera lenta e aquela última olhada dele para cima. Então tem algumas coisas de um detalhismo assim que continua lá, sabe? Ele trabalha com a mesma equipe, não só do ponto de vista de atores, muitos dos atores são os mesmos em vários filmes dele, ele tem vários que estão ali pela primeira vez. Eu até dei uma olhadinha aqui, quais atores que trabalharam pela primeira vez com ele nesse filme. Deixa eu achar aqui. Né? Quem trabalhou a primeira vez? Tom Hanks. É engraçado que Tom Hanks trabalhou pela primeira vez, mas o filho de Tom Hanks não. O filho de Tom Hanks está no filme, mas já trabalhou antes com ele. Tipo assim, primeiro eu levo o filho de Tom Hanks, que aí eu consigo levar Tom Hanks depois. A Mia Tripleton, que faz a freira, ela é filha... Ai, gente, me fugiu o nome daqui. A atriz que fez a Rose em Titanic. A Kate Winslet. Kate Winslet, é filha da Kate Winslet, que também já está há algum tempo aí no cinema. Não é o primeiro filme dele. Michael Cera, que faz o assistente novo, né, o tutor novo, que está impecável no papel. Ele é a cara dos filmes de Wes Anderson. Todo mundo fala assim, como que ele, né, nunca foi usado antes. Riz Ahmed, que já fez outros filmes. Bryan Cranston, que fez o Breaking Bad. Mathieu Amalric, que é um ator conceituadíssimo na França, assim como a Charlotte Gainsbourg. Isso. E Jeffrey Wright, que também está pela primeira vez, que faz um dos caras que ele vai ter contato lá, né? É um time bom. E o resto é tudo gente que já trabalhou com ele antes. Mas eu vi uma crítica, Aristides, e eu concordei com a pessoa. Assim, Tom Hanks nesse filme assim, você não vê o Tom Hanks, né? Ele só aparece numa cena na Mas você não vê porque não parece ou não vê porque ele parece pouco? Bom, eu vi no começo do filme, quando eu vi aquele monte de ator, eu falei, nossa, o que vai acontecer aqui? Com esse tantão de gente. Aí, não, nada. Assim, o cara aparece, sei lá, alguns minutos em tela e sem expressão, né? Poderia ser um coadjuvante, né? Sim, mas olha só, o papel é um papel de coadjuvante, mas por que os papéis pequenos têm que ser feitos com atores ruins ou atores desconhecidos? Essa é uma pergunta. E outra é uma coisa que acontece há muito tempo no cinema, que eles têm até um nome para isso, que eles chamavam de cameo appearance, aparição relâmpago de uma pessoa super conhecida. Isso sempre houve no cinema. Você viu, por exemplo, o Hulk, o Capitão Gancho do Spielberg? Um dos piratas, que é um papel masculino, é feito pela Glenn Close. Toda maquiada que você começa o filme, termina o filme, nem sabe que a Glenn Close estava no filme. Meu né? Deus. Muitos atores conhecidos e até pessoas, celebridades, foram para o set de Guerra nas Estrelas para parecer como um dos soldados com um elmo na cabeça e que nem o rosto aparece. Então, isso, ou cenas rápidas, né, de pessoas, isso sempre, desde os anos 80, isso é muito frequente no cinema. E tem até esse nome para isso, né, cameo appearance. A aparição de um convidado, assim, né? Apareceu quem está aqui no estúdio hoje? Fulano. Sabe aquela cena que alguém entra e entrega uma carta? Vamos botar ele para entregar? A pessoa vai lá, entra, entrega a carta, vai embora. Então, isso não me incomoda, não, um ator conhecido fazendo cena pequena. Mesmo porque os dois jantam aquela cena, né? Eles são ótimos ali naquela cena do jogo de basquete. Eu achei ele bem, assim, a expressão do Tom Hanks, assim, vale muito Tom Hanks ali. Porque a gente já conhece ele de outras, né? E aí, quando a gente se depara com um rosto conhecido, e ele é expressivo, né? Ele é muito bom. Mas eu concordo que se você vê o nome Tom Hanks no começo do filme, passa o filme inteiro esperando, e ele aparece 5 minutos e vai embora, você fica assim, ué, já acabou? Eu queria mais, né?
É, fica a sensação de... eu já achei legal. As pessoas falaram que ela tá ali, assim... Quem? A Hilda, que é a Scarlett Johansson. Como é que fala o sobrenome dela? Eu acho que é Johansson. Mas ela, no caso, é porque, assim, ela é uma boa atriz, tem filmes em que ela está ótima, né? Depende muito do diretor, mas ela não é exatamente uma atriz que tem a mesma autonomia que esses outros. Esses outros, se você diz assim, entra ali que eu vou filmar, sai uma coisa fantástica. Ela, você tem que saber o que você quer dela. Né? Então, ela é uma atriz que tem que ser mais dirigida do que os outros, né? Um pouco. Então, assim, isso é uma maneira educada de dizer assim, ela não está no mesmo patamar que outros artistas ali que estão, né? Mas até dela falaram sobre isso, sim. Enfim, é o que eu estava até comentando no início. Eu ficaria super lisonjeada de ser convidada para fazer uma ponta numa produção do nível de vou pegar um quadro no museu e colocar no nosso cenário. É outro patamar. Eu ia ficar feliz. E também o seguinte, imagina, você escreve um filme com uma quantidade enorme de personagens. Alguns desses personagens são os personagens centrais que vão atravessar o filme. Os outros são personagens pontuais, secundários, tá? E aí, de repente, chove gente querendo fazer o seu filme, gente super famosa. Você só tem os papéis secundários para dar para eles. Você vai dizer, não, eu não vou fazer porque eu vou dar para um ator desconhecido, né? É, Além da linha vermelha, tem essa questão, né? Foi um filme, o cara não filmava, esqueci até o nome dele aqui, vou olhar aqui. O cara não filmava, tinha décadas, era uma lenda do cinema, resolveu fazer um filme, choveu ator super famoso, provavelmente trabalhando pelo salário mínimo da categoria, que eles não podem receber menos do que o salário mínimo, né, de ator, e nem podem trabalhar de graça. Então, assim, choveu ator super famoso querendo fazer qualquer coisa no filme, Terence Malick, simplesmente para estar num filme de Terence Malick, que é o cara que tinha feito Portal do Paraíso, tinha feito outros filmes, e de repente falou bem assim, cansei, vou parar, sabe? O cara bomba, é chamado de gênio, aí fala, vou ficar aqui em casa. E ficou, sei lá, 20 anos, 30 anos sem fazer um filme. Aí, de repente, um dia falou, quero filmar de novo, sabe? Aí, se você for ver a lista de atores desse filme, é enorme, é enorme. E, sabe, para entrar, fica 2 minutos em cena. Então tem isso também, isso que você falou, né? Tem certos... O Woody Allen, hoje em dia, tudo bem, ele está meio, né? Foi combatido um pouco por conta da história lá de um suposto assédio, essa coisa toda, né? Eu digo suposto porque na justiça nunca foi provado nada, mas assim, né? Tem gente que é do time do ele fez, tem gente que é do time do ele não fez. Então, mas assim, nos áureos tempos também, era ele fazer assim, chovia gente para, sabe, estar nos filmes dele. Ele filmava com o que ele queria praticamente, né? Então, tem isso, assim, esses diretores, e aí, sabe, vai ter gente fantástica. E não é só, porque a gente fala do Tom Hanks porque a gente conhece Tom Hanks. O Mathieu Maric, por exemplo, é uma estrela na França. A Charlotte Gainsbourg também é uma estrela na França, tá? Na França, as pessoas provavelmente estejam falando muito mais, sabe? Gente, o Mathieu Maric para fazer só aquela cena, que ele é lá o gerente daquela boate, né? Sabe? E para eles, na França, são talvez tão importantes quanto o Tom Hanks é para os Estados Unidos, né? Então, é muita gente. E o Bill Murray, que eu até comentei com você, assim, né? Quem ele bota para fazer Deus, né? Bill Murray, ele já fez vários filmes, principalmente no começo da carreira, ele tem vários filmes com o Bill Murray. E ele teria um pouco isso. Se no seu filme aparece Deus, quem você bota para interpretar Deus, né? Eu acho que chamar Bill Murray para fazer não foi gratuito, foi uma espécie de reconhecimento, assim, pela carreira de Bill Murray e para o quanto Bill Murray foi importante para os primeiros filmes do Wes Anderson, né?
para alguns filmes e que há algum tempo não filmava com ele. Já tem um tempinho, eu acho, que ele não fez filme, mas ele fez vários filmes com o Wes Anderson ali. Eu É, admiro as cenas. hum? Aquelas cenas foram hilárias. São lindas, são lindas. As ex-esposas dele, né? As ex-esposas dele que aparecem lá, que é a cena que aparece a Charlotte Gainsbourg. É, que é uma das, é aquela ex-esposa lá no céu que fala com ele, né? Que pergunta alguma coisa a ele. Ah, eu gostei muito do filme. Eu gostei muito do filme, gostei de ter visto. Como eu falei, a primeira vez eu vi durante a semana e eu estava tão cansado que eu dormi boa parte do filme. E aí fui ver de novo, né? Aquele dia que a gente foi ver junto, aí não, foi no sábado, eu acho, né? Descansado, tudo. Eu gostei muito de ter visto o filme. Gostei muito. Não estou preocupado se o filme, sabe, é parecido ou é diferente com os anteriores. Todos os filmes do cara vão ter a mesma cara, sabe? Todos os filmes. Se você pega uma escultura de Rodin, você não reconhece só de olhar, É. sabe, pelo trabalho. Se você olha um quadro de Van Gogh, olha quantos quadros Van Gogh pintou com a mesma pincelada, né? Aí hoje em dia tem essa urgência de você praticamente se reinventar a cada obra. Pode funcionar para um monte de gente, mas não tem que ser obrigatório para todo mundo, não. É. Eu acho um outro personagem que eu tinha falado com você, o irmão dele. Como é o nome daquele ator que ele fez em que foi para Netflix a fabulosa história de não sei, o último filme dele. Benedict Cumberbatch. É, A gente enrola a língua para falar, né? é, Que é um ator famosíssimo também, né? Fez Sherlock, né? isso. Fez muito bom. aquele que ele decifra a máquina Enigma, né? Da Segunda Guerra Mundial, O jogo da imitação. Jogo da Imitação. Ele fez o da movimentação. Fez. Ele é E muito bom. tem muito que queria que você comentasse também, que foi a caracterização dele, porque quando eu vi, eu falei assim, nossa, ele parece muito Benedict no último filme, né? Não sei se sei lá, é o mesmo ator, e aí depois eu fui olhar, ele tá usando barba, etc. E eu queria que você comentasse uma das coisas que você falou assim, nossa, a figurinista não foi escolhida à toa, teve também o diretor de fotografia, você já falou que ele tinha feito trabalhos outros com ele, né? Deixa eu pegar aqui a ficha do filme. Ah, Impecável cada figurino. é. E é tudo tem como dizer, referências, né? A Milena Canoneiro, que é a figurinista, ela é oscarizada já, né? Ela já ganhou 4 Oscars como figurinista, e isso não é pouca coisa, né? Como figurinista. Mas ali uma coisa que me chamou um pouco a atenção é que o, o figurino, né, faz referência a algumas coisas que me tocaram por causa das minhas aulas. Eu dou aula para o curso principal, eu dou aula para os cursos de design da Veiga, né, animação, gráfico, mas o curso para o qual eu dou mais disciplinas é o curso de moda. E uma das disciplinas que eu dou é estamparia digital, né? Então, quando eu vejo lá uma estampa de um cara usando pijama, né? Que a estampa é uma estampa de uma artista plástica de 1920, 20 e pouco, eu falo assim, gente, ele está usando uma estampa original da época, né? Dos anos 20 e tudo. E aí
óbvio, a cabeça da gente vai atrás das referências, né? Eu olho o quadro na parede, minha formação é em arte, em história da arte, então eu olho um quadro e falo assim, gente, tem um Renoir naquela parede, né? Então ele tem muitas dessas referenciazinhas, assim, né? E mostra a questão mesmo de como uma pessoa constrói uma equipe. Sabe aquelas coisas antigas de teatro, de trupe, né? Eu acho que um dos mais recentes no Brasil, a gente tem alguns atuais. Tem o grupo Galpão, que é isso, né? É a mesma trupe de atores fazendo filme, fazendo peça e peça e peça, né? O mesmo grupo. E tem muitos cineastas que têm isso também. Então, assim, trabalha com seu figurinista, com seu cenógrafo, com seu diretor de fotografia, além de trabalhar também com os mesmos atores o tempo inteiro, né? Então, isso de manter esse conceito que o teatro tinha antigamente, que muita gente ainda tem, de trupe, eu acho muito bacana, muito bacana. E é isso que faz o filme ter estilo visual, né? Não é só o fato de ser um filme do Wes Anderson, é um fato dele ter aquela equipe ali, né? Porque a equipe também acrescenta coisas, né? Então, esse trabalho de equipe, ele, ele é que é o cinema de Wes Anderson. O Wes Anderson é, digamos assim, o porta-estandarte do filme, né? Mas não é um filme de Wes Anderson, é um filme de, digamos assim, o estúdio, a equipe Wes Anderson, né? Então, se você trocar a equipe toda, o filme ou vai ser uma imitação e vai ter cara de imitação, ou o filme vai ter que encontrar outra cara. Porque o designer de figurino muda, porque o cenógrafo muda, porque o diretor de fotografia muda. Não vai ser mais o mesmo filme de Wes Anderson. É. A gente sente isso muito mais com fotografia um pouco, mas mais com música, que é muitas vezes o que a gente mais reconhece num filme, né? Então, você vê quantos filmes o Spielberg fez com o John Williams, né? Compondo a trilha sonora. Então, a gente até já identifica, né? E, e isso eu acho bacana, sabe? Também, você conseguir manter uma equipe coesa. Porque se o cara também não tivesse um mínimo de liderança do ponto de vista artístico e visionário, ele não manteria uma equipe ótima também, né? Porque são pessoas conhecidas, né? São pessoas disputadas também, tanto os atores quanto a equipe técnica. O ator é a parte que a gente vê, a ponta do iceberg, né? É. Gente, mas É, eu falo muito. Bota o não, Guilherme para falar aí também. eu estou gostando das suas. Eu queria pontuar uma outra coisa que eu tinha falado com você no dia, o deboche sobre a tirania, que eu acho que tem um deboche sobre o poder, a tirania mesmo, né? Tem aquele outro personagem que aparece, você falou o nome, ele tem um exército, lembra que ele ocupa a boate, e aí até passa no trailer, ele atira nos É, muros e que tal. são os revolucionários lá da floresta. Exato. E aí, em algum momento do filme, ele diz assim: então, são vários elementos que vão um pouco descaracterizando ele do Elon Musk. Uma delas é quando ele diz assim: eu já tive isso dá trabalho, sabe? Isso dá muito. Alguma coisa desse tipo, assim: eu não tenho mais isso, porque isso dá muito trabalho. É, o E filme tem muitas ideias bacanas juntadas, né? Diferentes. mas é que será que aí eu fiquei me perguntando, é porque tem várias formas de você ser tirano, né? Ele não parecia ser uma pessoa tirana economicamente, né? Com a filha dele que ele estava querendo trazer para ele, mas com os ditos assim inimigos ou concorrentes, né? Ele era um cara osso duro de roer, né? Talvez uma outra forma de tirania estava ali naquele personagem, né? Ninguém fica rico, riquíssimo, sem ganhar dinheiro com trabalho alheio, É, né?
Isso é base lá de qualquer princípio, tanto dos capitalistas quanto dos anticapitalistas, né? Todos eles reconhecem isso como uma coisa simples. Você não fica. Inclusive, tem uma frase que se diz assim: quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Você ganha dinheiro é com o trabalho do outro, que É, você, né, centraliza, intermedia e tudo isso. Tanto que o filme discute a questão do trabalho escravo, né? A gente vai conseguir fazer, mas a gente vai ter que ter alguns trabalhos, alguns escravos no meio do caminho, e os escravos fulano fornece, né? E aí vão perguntar para Deus o que Deus achava da escravidão, que está repleto de escravidão no Antigo Testamento. Deus é contra, né? Nunca gostei disso, esse pessoal é maluco. E então, assim, ele não encerra discussões, para mim, o que eu acho interessante do filme. Ele não apresenta verdades como verdades. Ele tem uma coisa, né? O personagem, ele se humaniza durante o filme. Se humaniza com contato com a filha, principalmente. Mas mesmo esse humanizar, ele não é que ele defenda, ele não vira anticapitalista no fim. Ele vai continuar capitalista, só que um capitalista mais humano. Por exemplo, ele abre mão do trabalho escravo, né? Mas ele vai continuar capitalista. Ele vai continuar dentro dos esquemas dele. O lance da caixa tem uma coisa que é interessante, que é ele não mostra o que tem nas caixas, né? é verdade. As caixas são só caixas. Isso me lembra o MacGuffin dos filmes que e quem deu o nome, se não me engano, foi o próprio Hitchcock, né? Que é apenas uma desculpa para fazer a ação andar, né? Porque, na verdade, o que importa são as outras coisas que estão sendo mostradas e em transformação, enquanto você persegue a caça, né, do filme, que é o que é que tem na caixa, o que é isso, o que é aquilo, né? E então ele é só uma desculpa. No caso, um dos mais famosos é no filme Psicose de Hitchcock, o dinheiro, né? Você passa 2/3 do filme vendo a coisa girar ao redor do dinheiro e você descobre depois que o dinheiro estava ali para fazer a ação acontecer, né? E não que o dinheiro tivesse uma ligação direta com o centro da trama, né? Então, ali aquelas caixas são um pouco isso também, né? É um MacGuffin também, né? Agora, uma das coisas que eu gostei foi o gap, né? Que eles falam o tempo inteiro, existe um gap, a gente tem que, né? E o gap, que é a lacuna, ela é uma lacuna no projeto dele, né? Mas quando você chega no túnel do trem, tem uma lacuna, né? O trem chega de um lado, o trem chega do outro, e tem uns, sei lá, uns 100 metros de trilho ali que não tem. Então tem até uma lacuna física no filme, que é aquele trecho que eles não colocaram. Por que o trem só vai até metade? Por que o trem não atravessa? Né? Acaba virando uma piada com a própria ideia de lacuna que ele coloca, que é a última caixa, né? E ele diz para a mulher: ó, essa caixa é isso, essa caixa é isso, essa caixa é isso, essa caixa é isso, e essa é a lacuna. Tudo A também para história fazer também a ação andar. que a filha ganha um cachimbo dentro da caixa, lembra? Aham. Ele fica, e o seu presente? Você abriu o seu presente? E o seu presente? Aí ele pergunta uma outra vez, aí então ela abre, né? Ali tem umas referências, é cheio de referências sutis. Por exemplo, um dos quadros que tem na parede é de um pintor surrealista belga chamado Magritte, René Magritte. E uma das obras mais famosas do Magritte se chama Isso Não É um Cachimbo, que é a pintura de um cachimbo escrito Isso Não É um Cachimbo. Não, num filme que tem um quadro de Magritte na parede e que tem dois cachimbos no filme, um, né, que dá de presente para trocar o outro cachimbo, então tem o cachimbo que deixou de ser e o outro que vai ser o cachimbo, eu não consigo parar de pensar que ele está trabalhando também, né, citando, sem citar diretamente, o Isso Não É um Cachimbo de, de Magritte, e que é um quadro sobre a ilusão, né, sobre a ilusão. Então, assim, que coisa mais ilusão do que o cinema? Porque vocês já viram esse quadro de Magritte? É um desenho de um cachimbo
escrito embaixo Ceci n'est pas une pipe. Isso não é um cachimbo em francês. E as pessoas ficavam assim, como assim? Esse surrealista é tudo maluco. Mas a resposta dele era simples: isso não é um cachimbo, isso é uma pintura, né? Isso é uma pintura de um cachimbo, tudo bem, mas não é um cachimbo. E aí, até que ponto as coisas têm que ser reais, realistas ou não, ou ilusórias? A própria vida da gente pode ser uma grande ilusão, né? A gente já entra aqui no mergulho do filosófico. Deixa eu dizer, eu recebi um avisozinho aqui que nós temos 5 minutos Tá. de gravação. Eu também tenho que encerrar, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas eu queria muito agradecer. Eu vou tentar publicar no Amigos RJ. E Eu vou fazer o download. Ele não me permite fazer o download agora de imediato, tá? Mas porque ele processa o vídeo e tudo. Mas assim que ele estiver disponível, eu te mando o link para você baixar. Tá. Tá? Eu vou tentar colocar no canal que eu criei hoje. Eu tive na tese um conceito de cineconversa. E aí esse canal já existe. E aí eu criei um canal que chama Cinema Conversa. Eu dei vida ao cinema, cinema agora conversa, pelo visto. Aí eu falei, eu queria pôr cinema conversa, mas cinema conversa tá bom também. Aí eu botei isso lá. Ter que alimentar ele para poder fazer as coisas. E eu queria agradecer, estou à disposição para gravar isso. E aí a gente põe para rodar por aí. A gente tinha que escrever um artigo, hein? Acho que tudo que a gente já conversou aqui dava um bom artigo. Maravilha, maravilha. Guilherme? Foi muito legal, gente. Deixou o filme mais interessante, né? Mas conversar sobre o filme sempre é mais interessante, né? Então tá. Eu, com essa coisa de mania de professor, né? Deu desculpa para falar, a gente vai, né? Todo mundo aqui é professor, então é assim. Tá tudo certo. Tá bom, então a gente pode ficar por aqui. Tá, aí a gente se vê na próxima sessão. Ok. Tá bom, então. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.